Olá pessoal, vamos dar início à nossa próxima videoaula do estudo dirigido 6, onde a gente vai começar a discutir sobre a terceira infância, que é o desenvolvimento que vai dos 6 anos até o início da adolescência. Bom, o que está acontecendo nessa fase? Vamos só recapitular um pouquinho o que estava acontecendo anteriormente, Vimos então o desenvolvimento do bebê, todo o controle do próprio corpo, um bebê que nasce ali sem total controle dos movimentos, quando chega aos 2 aninhos, ele já tem controle do próprio movimento, do próprio corpo, já consegue andar, correr, controle da própria postura, aos 2 aninhos ele está desenvolvendo a linguagem, então já está começando a ter uma fala já com frases, enfim. Na segunda infância a gente tem uma criança que já consegue ter uma expressão simbólica bem desenvolvida, já consegue brincar de faz de conta, já consegue ter a linguagem enquanto expressão simbólica, Emocionalmente, a gente sabe, na segunda infância, então a gente já tem uma criança que já consegue expressar as emoções básicas que já estão desenvolvidas desde a primeira infância. E na segunda infância ela já consegue expressar, nomear, falar o que está sentindo, já tem o desenvolvimento das emoções secundárias, culpa, orgulho, já tem a noção de eu bem constituído, que essa autoconsciência vai se desenvolver por volta de uns 3 aninhos, Então, quando chega aqui na terceira infância, a gente tem uma criança já com um bom processo de desenvolvimento, O que vai estar acontecendo aqui pra gente como central nesse desenvolvimento da criança? A entrada na escola. Claro que as crianças entram para a escola antes dos 6 anos, porém, aqui na terceira infância, é a fase em que a alfabetização vai acontecer, é a fase que essa educação fica mais formal, É a fase que se inicia mesmo o ensino fundamental, Ela sai da educação infantil e entra para o ensino fundamental. Então, essa é a experiência central dessa fase, esse processo de alfabetização, de aprendizagem da matemática, todas essas questões mais formais da escola. Então, a gente tem um aumento significativo das capacidades cognitivas. Essa criança tem um bom desenvolvimento cognitivo aqui na terceira infância, que permite a ela, então, a leitura, a aprendizagem da leitura e da escrita e da matemática também. Bom, nesse processo de escolarização, a criança também começa a ter mais contato com outras crianças, começa a se aproximar mais dos coleguinhas, começa a ter mais influência dos amigos. Tem, então, até a segunda infância, a influência dos amigos não é tão forte, A família é o local de socialização central dessa criança. Aqui na terceira infância, a escola também entra como um local de socialização muito forte, incluindo aí todos os seus amigos, todo o contato com os colegas, Então, dentro do desenvolvimento cognitivo, o que a gente vai estudar? Olha, a criança na terceira infância começa a ter uma maior velocidade de processamento e maior capacidade desse processamento de informações. Então, a criança consegue pensar de forma mais rápida, ela consegue manter mais de uma informação ativa, ao mesmo tempo lá no seu cérebro. Então ela consegue pensar mais de uma coisa, consegue manipular mais essas informações mentalmente, que é o que a gente vai chamar lá de memória operacional, e ela consegue fazer essa manipulação de informações para que ela tenha um desempenho melhor na escola. Para ela aprender processos de matemática, por exemplo, ela precisa manipular todas essas informações para que ela possa realizar um cálculo, realizar uma atividade mais complexa. Então, aqui na terceira infância, isso já é possível, ela já tem um desenvolvimento cognitivo que permite à criança essa maior manipulação de informações para que ela possa chegar a uma atividade mais complexa. A atenção, a atenção seletiva, que é a capacidade que a gente tem de filtrar as informações, de selecionar o que a gente quer ter como foco
também começa a ter um desenvolvimento melhor aqui na segunda e na terceira infância. Para a gente entender o que é atenção seletiva, essa imagem representa muito bem. Olha, a gente tem uma série de elementos distratores, né, os ratinhos levando toda a comida do Garfield, mas ele consegue focar apenas na televisão. Isso é atenção seletiva. Na terceira infância, essa atenção ela já está bem desenvolvida, né, já está bem em processo de desenvolvimento. Então, o que acontece? Isso faz com que a criança consiga focar mais em determinados assuntos que são mais pertinentes para o seu processo de aprendizagem. É aqui também que a gente começa a ver os quadros, né, de déficit de atenção mais acentuados, as crianças que têm uma dificuldade maior na atenção, né, que isso começa a aparecer mais. Tanto que é a partir dos 6 anos que as crianças também começam a ser identificadas lá na escola, elas começam a apresentar dificuldades de aprendizagem por questões atencionais, né, e elas começam até a ser encaminhadas para os profissionais. Memória, né? A gente também tem um aumento no nosso processo de memória, então a gente consegue ter uma maior capacidade de processar as informações. Eu estava falando lá na velocidade de processamento, então a criança tem uma capacidade maior de manter essas informações na sua memória e ela tem uma maior velocidade no processamento dessas informações. Outra característica importante do desenvolvimento cognitivo é a metacognição. O que é isso? É a capacidade que a gente tem de pensar sobre o nosso processo cognitivo. Eu me questionar assim, como eu aprendo melhor? Quais são as minhas características cognitivas que me levam a um processo de aprendizagem de qualquer tipo de informação? Tá? Isso é a metacognição, eu analisar sobre a minha cognição. Aqui na terceira infância, a criança já consegue fazer isso. Então, é uma fase que a gente consegue também trabalhar melhor as estratégias de aprendizagem. A criança ter consciência sobre o que ela precisa fazer, que tipo de planejamento, que tipo de estratégia, o que é melhor para ela poder aprender de forma mais eficaz. Tá? E aí no desenvolvimento cognitivo também a gente tem, né, como sempre falamos, a teoria do Piaget. Piaget vai chamar essa fase de fase dos estágios das operações concretas, que vai de 7 a 11 anos. Então a criança sai das ações apenas, né, que tem a ver com aquela manipulação das coisas de forma mais concreta, de forma mais real. Então ela precisa ter o objeto na mão para conseguir lidar com aquele objeto e manipular aquele objeto. E vai para as operações. O que é isso? Ela já consegue manipular mentalmente uma informação e consegue trabalhar essa informação. Vamos pensar no ensino da matemática. Quando a gente está muito ainda no nível das ações, a criança precisa, por exemplo, entender que para ela somar duas quantidades, 2 mais 3, ela precisa representar isso concretamente. 2 balas mais 3 balas, quer dizer, existe uma coisa concreta. Muitas vezes ela utiliza até o dedo para poder fazer essas contas, né? Quando ela chega no nível das operações, aqui na terceira infância, é quando ela vai de fato manipular essa informação mentalmente. Ela não precisa mais de algo concreto, palpável, para ela conseguir fazer essa conta. Isso se torna mais abstrato para ela, mais a nível mesmo de uma informação mental. Ela consegue manipular essas informações sem ter acesso a algo concreto que represente isso para que ela possa realizar esta conta, tá? Então, ela sai do nível das ações, lá no pré-operatório, e aqui nas operações concretas, ela entra no nível das operações. E aí a grande característica também é a noção de reversibilidade, que é ela conseguir entender que uma ação pode acontecer e pode voltar ao seu estado inicial, tá? Então, a gente entender também que, por exemplo, na matemática, 2 mais 3 é igual a 5 e 5 menos 3 é igual a 2. Isso é a noção de reversibilidade. Ainda dentro desse estágio, né, o Piaget vai falar de 2 tipos de operações que a criança consegue manipular.
Uma seria as operações lógico-matemáticas, que tem a ver com as noções de classe, relação e número. E outro que seria as operações infralógicas, que tem a ver com a noção de espaço e de tempo. Então, ela compreender as noções de medida, tem a ver com essas operações infralógicas. E aí, na questão da conservação, né, das operações concretas, o Piaget vai trabalhar com 3 tipos de conservação: conservação de sólidos, conservação de líquidos e conservação de peso. Conservação de sólido, o exemplo da massa de modelar, é aquela experiência que ele fazia, né, que ele pegava 2 massinhas de modelar, com minhoquinha, transformava uma em bolinha e perguntava para a criança qual tinha mais quantidade, né? A criança operatório concreta, ela fala que tem a mesma quantidade. Isso é conservação de sólidos, que acontece por volta de 7, 8 anos. A conservação de líquidos também ocorre por volta de 7, 8 anos, né? Aquela experiência dos copos de água. Ele pegar 2 copos de água iguais, com a mesma quantidade de água, transformar mudar um copo de água, colocar em outro copo mais longo, porém mais fino, e pergunta para a criança onde tem mais quantidade de água. E ela tem, né, no operatório concreto, responde que tem a mesma quantidade, o que mudou é apenas o formato do copo. E na conservação de peso, é a criança entender que não importa a quantidade, porque, né, eu posso ter um volume maior de uma determinada substância, só que ter o mesmo peso. A gente pensar 1 quilo de chumbo, 1 quilo de palha. A gente vai ter uma quantidade muito grande de palha e uma quantidade pequena de chumbo, mas eu tenho o mesmo peso, independente da quantidade de material que eu tenho em ambas as substâncias que eu estou comparando. Isso vai acontecer por volta de uns 9 a 10 anos. Bom, dentro do desenvolvimento cognitivo, né, é isso que eu queria estar passando para vocês. Nós vamos na próxima videoaula os estágios de desenvolvimento da escrita, tá, da Emília Ferreiro, que também é super importante, que está acontecendo aqui nessa 3ª infância, que faz parte também de um desenvolvimento cognitivo, mas nós vamos dar uma videoaula à parte, porque é uma questão super importante nessa fase, ok?